Olá, meus investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Então, vamos aí para mais um relatório do GARI 11. Então, pessoal, hoje eu demorei um pouco, né, para me ler o GARI, para a gente ver como que tá, porque eu sempre gosto de dar aquela resumida antes de conversar com vocês, né? Porque eu não gosto de ficar lendo os relatórios. Eu acho que além do vídeo ficar muito grande, a gente quer uma coisa mais explicativa para saber, e aí, Carol, esse mês tá bom ou não tá? Quais são os pontos positivos, os negativos? Mudou alguma coisa? Então é isso que eu sempre procuro passar para vocês. Uma coisa mais simples, mais explicada. Antes de começar a nossa leitura do relatório, então já deixa o seu like e se inscreve no meu canal. Lembrando a vocês que eu tô chegando aí a marquinha de 600 inscritos, então me ajuda aí, pessoal, se inscreve. Vamos divulgar para muitas pessoas aí poder estar aprendendo e seguindo esse caminho aí, que é um caminho, né, para ter uma vida lá mais tranquila, uma vida financeira mais calma, sem muitas loucuras, né? Então, bora aí se inscrever e deixar o seu like. Então, bora para mais um vídeo. Então, bora começar lendo aí o relatório do GARI 11, pessoal. Então, vamos ali, né, ler o relatório. Vamos pegar ali os pontos mais importantes. Então, nos próximos 12 meses, pessoal, tá? Preservando o patamar que já foi estabelecido, tá? Então, a projeção é ficar nos próximos meses de 8 centavos a 9 centavos por cota, tá? Então, a decisão de preservar o patamar ocorre após um ciclo relevante de reciclagem do portfólio, tá? Então, a redução de alavancagem e reorganização das estruturas de capital reflete a leitura da gestão sobre a condição do fundo ao longo desse exercício, tá? Então, em fevereiro, o fundo distribuiu aí 8 centavos por cota, com pagamento realizado no quinta útil dia de fevereiro, tá? Ou seja, dia 6 do 3. Aos cotistas com a posição na data com, que foi dia 27 de 2 de 2026. Então, a gente sabe que a distribuição pode aí ter um reajuste de 8 centavos para 9 centavos, tá? Mas quando a gente sabe que fundos imobiliários dependem do mercado, da taxa Selic, tudo, então ela vai ficar ali entre 8 a 9 centavos. Então, pessoal, a DRE desse mês tá assim, tá? Ela tá apresentada, né, nos detalhes dos últimos 12 meses. Então, a partir da estrutura, tá? De investimento do fundo, os seus ativos diretos e indiretos, tá? Via propriedades do FII que detém os ativos do GARI 11, tá? Então, o FII Artemis 2022, que tem o GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, e o Grupo Mateus, tá? E o FII Enice 59, que é o Carrefour, FII Artemis, que é a Desco, e o FII Corporate, que é o MRV, tá? Tem o FII Prime, que é o Galpão Confins, e em fevereiro, com base no fechamento da cota da data de apuração dos dividendos, o fundo apresentou um dividend yield de 0,97%, tá? Correspondente aí a 11%, tá? Ao ano, isento de imposto de renda. Então, o total da receita do fundo ali, em fevereiro agora, foi de 27 milhões. O total de despesas, tá, do fundo foi de 300 milhões, e a distribuição, tá, de resultados ali do fundo foi de 24 milhões, tá? E a distribuição da cota ali foi de 8 centavos, tá, pessoal? Então, a distribuição tá na média, tá? Não saiu ali, né? Não oscilou para menos nem para mais. Então, o fundo vem ganhando aí muitos cotistas, tá, pessoal? Então, desde 2021 até 2026, né? Tanto a gestão tá cuidando do fundo, tá evoluindo, tá investindo muito no fundo. Então, eles estão ganhando, né? Muito cotistas, tá? Então, já estão aí no patamar de 469 mil cotistas no GARI 11, tá? Então, pessoal, nesse mês, tá? Então, nesse último mês, agora que saiu o relatório, quais foram os pontos positivos? Então, vou mostrar para vocês aqui o meu ponto de vista, o que eu achei positivo, tá? Na minha leitura. Então, o patrimônio praticamente dobrou ali de tamanho, tá? Então, ali depois da 7ª emissão de cotas, o fundo ele saiu de 1,3 bilhões para 2,7 bilhões. Isso mostra a expansão, né,
do fundo, a capacidade do fundo que está fazendo muita receita. Então, a gestão realmente está cuidando do fundo, né? Está fazendo uma boa gestão. Então, os dividendos também estão sendo mantidos. Isso é muito importante também, tá? Então, os dividendos estão entre 8 a 9 centavos por cota, tá? Aqui em 2026. E em fevereiro ele pagou aí 8 centavos por cota. Isso passa uma previsibilidade para seus cotistas, né? Então, ele sempre tá ali certinho, né? Com o seu compromisso com os seus dividendos. Então, pessoal, no seu portfólio aí, com um resumo breve, portfólio do Gari 11. Então, o que acontece aqui no portfólio? São 33 imóveis, 11 inquilinos, a presença de 15 estados. Então, são em 15 estados diferentes que estão, né, representando ali os seus imóveis. E vacância, pessoal, 100% alugado. Então, a gente não tem, 0% de vacância. A gente não tem vacância. É muito bom pro fundo. Então, cerca de 94% dos contratos são atípicos, ou seja, são contratos a longo prazo e que dão mais segurança em caso de saída de inquilino. Então, a gente tem uma cerca de 94%, tá, pessoal, de contratos atípicos, que isso é muito bom, ou seja, são contratos a longo prazo, ou seja, isso traz para o fundo ali mais segurança e um equilíbrio, né, se acaso sair ali alguns dos inquilinos, tá? Então, a gente tem uma segurança, mas claro, nada é totalmente seguro, tá? A gente tem que ler relatório, a gente tem que saber se realmente está acontecendo no fundo, se a gestão está cuidando, né? Se acaso sair um inquilino, o que pode acontecer, né? Então, a gente sempre tem que estar lendo os relatórios, ok? E outra coisa muito boa, pessoal, aqui que a gente tem qualidades de inquilinos, né? Qual que é a qualidade dos inquilinos? Então, é o Grupo Mateus, o MRV, Mercado Livre, Três Corações, a Vale. Então, a gente tem também o Pão de Açúcar, tá? Ele entrou ali em recuperação judicial, tá? Mas tudo bem. A gente sabe que não tá afetando aí nos aluguéis do Gari 11, tá? Então, ele tá conseguindo ali ter realmente o pagamento ali certinho dos aluguéis, mas se acaso acontecer realmente, a gente já leu ali também ali o fatos relevantes, que apareceu que o fundo ele tá já cuidando dessa parte, se acaso realmente o Pão de Açúcar ele ficar ali, não conseguir pagar os aluguéis, eles já estão ali prevendo e já estão, né, se antecipando para se acaso isso acontecer, ok? Então a gente tem bastante qualidade de inquilino. Então, pessoal, também a gente tem os pontos, né, negativos. Quais que são os pontos negativos aí do resumo do relatório desse mês? Então, o crescimento ele não está totalmente alocado. O que acontece, tá? Parte do dinheiro da última emissão ainda não está em caixa, tá? Em caixa ou em ativos financeiros, tá? Temporário. Aguardando a conclusão ainda novas aquisições, ou seja, parte desse capital ainda não está gerando, tá? Total potencial imobiliário. Mas eles já estão correndo atrás disso, tá? Pelo relatório que a gente leu. Mas é muito bom a gente ficar, né, ali muito focada nesse ponto, tá? E os custos cresceram, ou seja, com o fundo maior, né, mais despesas também aumentam e principalmente despesas patrimoniais e financeiras. Isso pode e precisa ser muito bem acompanhado. Então, isso também seria um ponto ali da gente ficar de olho nos próximos relatórios. E algumas receitas vieram, tá, em aplicações financeiras, ou seja, alguma parte importante do resultado, tá, veio de TVMs, ativos financeiros, não apenas dos imóveis, isso pode variar no futuro. Então, também seria um ponto da gente ficar bem de olho no Gari 11. Então, pessoal, uma explicação bem resumida sobre a DRE desse mês. Então, o que acontece, tá? A receita ela entrou, tá, em cerca de 27,8 milhões, tá? Onde veio essa receita? Então, veio de logística, 5,1 milhões, renda urbana, veio 11,5 milhões, escritórios 1,2 milhões e operações financeiras, tá, que é TVMs, de 9,6 milhões. Então, as despesas totais, tá, saiu de cerca de 3,3 milhões entre administradoras e custos de patrimônios e despesas financeiras, ok? Então, esse é os valores, tá? Então, o lucro líquido, né, do resultado aí sobrou aproximadamente 24,5 milhões, que foi distribuído para os seus cotistas, tá? Então, por isso que ele pagou, né, 0,08 centavos por cota.
E isso é muito importante porque ele distribuiu mais, né, do que ele gerou. Então, isso é muito ponto muito positivo para o fundo Gari 11, ok? Então, pessoal, num resuminho bem breve aqui para vocês, tá? Então, o Gari continua mostrando muita força no fundo operacional, bons imóveis, contratos muito bons, a maioria atípicos. Eles estão aí começando a fazer alguns contratinhos aí típicos, mas a maioria são atípicos, ok? E o principal ponto de atenção, tá? É que agora que a gente tem que acompanhar o que é. Essa gestão, ela vai, né, conseguir alocar bem, tá? O dinheiro captado para manter, tá? O aumento dos dividendos. Então, como que ele vai aplicar esse dinheiro? Que forma? Então, é um ponto que a gente tem que ficar de olhinho aí no Gari 11. Então, o Gari, ele segue firme, muito sólido, com imóveis alugados, dividendos mantidos, né? Sempre pagando certinho a gente. Os inquilinos fortes, ponto de atenção em alocação de caixa, o aumento de despesa e após o crescimento do fundo. Então, pessoal, mudou algumas coisinhas sim, tá? Muito pequenas do fundo, mas a gente vê que o fundo ele está em desenvolvimento, ele está em crescimento. Então, não tem vacância, que é o ponto que seria negativo, a gente está no ponto positivo, está pagando bem seus dividendos, está crescendo seu patrimônio, né? Tá diversificando ali. Então, o importante agora é a gente sempre acompanhar o fundo para saber aí os motivos aí da queda da sua cota, tá? Do valor da sua cota. Mas aí, aos próximos vídeos, a gente estará acompanhando, né? Os motivos, né? E também para ver se vai mudar alguma coisa no fundo. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Mas lembrando a vocês que vocês esqueceram, não fizeram isso no começo. Então vai lá, clica ali em gostei. Já se inscreve no meu canal, que eu tô aí com a marquinha de chegar a 600 inscritos no meu canal. Então vai lá, não custa muito, você me ajuda muitas pessoas aí a poder evoluir financeiramente, né? E saber aí aonde aplicar o seu dinheiro de modo correto. Então vamos lá, pessoal. Deixa seu like, se inscreve e muito obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo que será maravilhoso.